anos 50 e 60. É sofredor, marcador do Garrincha. E sobre o Vasco, o time do meu tio Rui Sebastião Neves, que faleceu no último sábado, aos 80 anos em Varginha, mas temos algo pingando na área que temos que, sem dúvida alguma, apoiar. O Vasco da Gama conseguiu, numa semana, contrariando expectativa até do Fábio Piperno, que acha que a torcida do Vasco já esmoreceu, é humilhada pela torcida do Flamengo, mas não. 130 mil torcedores, sócios torcedores para o Vasco da Gama numa semana. Então jorrou dinheiro lá no Vasco. Então o Vasco vai fazer um CT. E a Tereza Borba, filha do nosso Moacir Barbosa, está numa campanha na internet que eu e a Rádio Bandeirantes vamos encampar. E espero que vocês também concordem. CYJ 351, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 5 de dezembro de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 2 horas da tarde na Rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves, ao meu lado estão Rodrigo Marchioli, advogado, professor universitário, voluntário da ACIP, e Eliel Queiroz, educador físico, conscienciômetra na Conscius. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente, no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI, anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI.
Curta também nossa página no Facebook, sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia aqui no programa. A Nádia Leão já está mandando aqui o boa tarde. Boa tarde, Nádia. Para direito ao estudo do conjunto de normas, princípios e para-leis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao para-direito, temos também os para-deveres, que seriam os compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento de sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes para direito e para dever, da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje, a interassistência é um para-dever? Rodrigo Marchioli, então, apresentou domingo uma tertúlia, né, sobre a interassistencialidade como uma para-lei, né? Uhum. E aí eu queria que você explicasse para a gente se ela é uma para-lei, uma cláusula pétrea, e um para-dever, ou uma coisa e não outra. Qual seria a diferença entre esses conceitos? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é cada coisa, né? Sim. Você colocou vários conceitos aí que eles se comunicam, eles têm uma relação entre si, mas não são a mesma coisa. Então, você coloca se é uma para-lei, se é uma cláusula pétrea ou se é um para-dever. Vamos começar por cláusula pétrea. Cláusula pétrea é um conceito de proexologia, né? De programação existencial, que é aquela programação que a gente faz antes de vir para essa dimensão, nessa existência, né? Então, a gente faz lá uma programação para ver o que a gente vai fazer nessa vida, né? Com quem que a gente vai se acertar, se reconciliar, o que a gente vai fazer de bom aqui, né? Em prol da nossa evolução e da evolução dos outros. Então, na Proexis, né? Nessa programação, tem um teor, ou tem um conteúdo muito pessoal. Então, o que é cláusula pétrea para mim não é para o outro, né? E assim sucessivamente. Mas se a gente pensar na interassistencialidade como um valor, e até como uma lei da Proexis, né? Eu não sei se eu estou enganado, mas acho Manual que, da Proexis, de acordo com o manual, né? A proposta da programação existencial, proposta aí pelo professor Valdo, né? Se eu não estou enganado, a interassistencialidade é uma lei da programação, ou seja, é um princípio, é uma diretriz que se aplica a todas as programações existenciais. Então, quando a gente fala de interassistencialidade, talvez a gente tenha que pensar, pensando na cláusula pétrea, de um modo mais transversal, como um valor permeando a Proexis e não como algo fixo, né? Mas como algo que atravessa a programação existencial de uma maneira que se assemelha a uma cláusula pétrea, vamos pensar assim. Mas acho que dentro do conceito de cláusula pétrea não seria exatamente isso, né? Porque isso aí estaria mais permeando a Proexis do que seria uma coisa assim mais pontual, como é uma cláusula pétrea, né? Uhum. Agora, para-lei, a gente aí, é o que eu defendo, né? Que seja uma para-lei, porque ela se aplica a todos, né? Então, já entra nessa diferença que eu comentei, da para-lei e da cláusula pétrea, porque a cláusula pétrea tem uma questão mais pessoal, né? Cada um vai ter a sua, e já a para-lei não, a para-lei ela já abarca todas as pessoas. Então, eu entendo que a interassistencialidade, esse dever de assistir aos outros, ele se aplica a todas as pessoas, mas a gente tem que considerar, tem algumas variáveis que a gente tem que considerar, e uma das variáveis que eu entendo que é a principal variável é o momento evolutivo, ou nível evolutivo, né? Porque aí a gente vai modulando o efeito dessa para-lei, assim como todas as para-leis, né? Elas se modulam conforme o nosso nível evolutivo. Mas a gente consegue perceber a incidência dessa para-lei de uma maneira mais ostensiva, mais visível, vamos dizer assim, quando a consciência já tem um nível maior de maturidade, né, de lucidez em relação à própria evolução. Então,
aqui na Conscienciologia a gente já tem um pouquinho mais, pelo menos eu presumo, né, que a gente já tenha entendido um pouco melhor como é que é esse processo evolutivo. Então, essa paralei, ela é bem visível, bem mais visível, né, do que para uma pessoa que ainda tem uma imaturidade grande em relação à evolução. Então, é uma paralei, então a gente pode afirmar que é uma paralei. Cláusula pétrea, eu não diria que é uma cláusula pétrea, mas mais uma lei da Proexis, né? Acho que Madalena está vendo até aqui, né, que é uma das leis da Proexis mesmo. Eu abri aqui o manual da Proexis, que é a programação existencial, né? Na página 20 tem lá as leis racionais da Proexis, e aí a segunda lei é a lei da assistencialidade. O executor da Proexis é a primeira consciência a ser assistida ou beneficiada por ela. Qualquer Proexis advinda de um evoluciólogo constitui um bom empreendimento evolutivo. Então essa é a ideia, né? Quando a gente fala de lei da Proexis, a gente está pensando naqueles princípios, né, que norteiam todas as Proexis. E cláusula pétrea não, é sempre uma coisa mais específica, né, mais pessoal. E aí, dentro desse raciocínio das paraleis, né, a gente pensando aí no para-dever, a gente poderia entender a interassistencialidade como um para-dever também, mas considerando esse momento evolutivo, né, como eu acabei de comentar. Porque o para-dever também, se a gente pegar no conceito de para-dever, a gente vai perceber que ele não se aplica, essa ideia, pelo menos, não se aplica a todas as pessoas. Pelo menos conceitualmente, não. Uhum. No conceito, a gente vai ver que a ideia de para-dever, ela se aplica àquela pessoa que tem justamente a lucidez, né, como eu comentei. Sim. Então, lucidez sobre evolução, sobre o próprio para-direito, né, a ideia do para-direito, não com esse nome, não necessariamente com o nome para-direito, mas uma ideia de multidimensionalidade, de evolução em várias existências, em várias dimensões, considerando os pensenes, né, as energias, pensamentos, sentimentos e energias. Então, o para-dever, ele vai, vamos dizer assim, aflorando na mesma medida ou na mesma intensidade que a lei da interassistencialidade. Então, é concomitante a incidência da lei da interassistencialidade com essa intensidade do para-dever em relação àquela pessoa. Vai se modulando, né, vai se intensificando conforme a evolução da pessoa vai seguindo. Então, quanto mais a pessoa vai evoluindo, vai se tornando mais lúcida, mais madura em relação à evolução, maior é essa incidência da lei da interassistencialidade, consequentemente, maior é a responsabilidade em relação aos para-deveres de um modo geral, dentre eles a assistência, né? Então, não sei, nesse jogo todo de ideias, né, se deu para ser claro em relação é um sistema, né, se a gente parar para pensar. Eu penso que um pensamento sistêmico, né? O para-dever faz sentido porque se a pessoa tem um mínimo de lucidez, ela sabe que não tem outro caminho, né? Mas uma questão assim que às vezes é importante a gente refletir, porque assim, em termos de cláusula pétrea, você colocou individualmente, cada um teria a sua. Mas dentro de uma paralei, onde é uma coisa que é comum a todas as consciências em termos de evolução, a assistência, ela é esse veio evolutivo? É porque, assim, eu penso que quando a gente fala de cláusula pétrea, a gente está pensando numa tarefa específica. Quando eu falo de interassistência, eu não estou especificando nada, é um pensamento genérico, né? Sobre um dever, um determinado dever, mas que não me especifica nada, não me fala o que eu devo fazer. Uma cláusula pétrea, por exemplo, vamos pensar em exemplo, talvez facilite a compreensão. Cláusula pétrea, por exemplo, você se resolver com o seu grupo karma familiar. Isso é uma tarefa bem específica. Você se sair bem dessa vida com o seu grupo karma, com a sua família nuclear. Só que por trás disso está a interassistência. Entendeu? Então, o embasamento disso é a lei da interassistencialidade, o para-dever que decorre dessa lei. Mas o ato em si, o ato específico que você vai realizar é a cláusula pétrea que está lá na sua
ProExis, né, que está na sua programação. Então, que é assistir o seu grupo familiar. Mas quando você fala de assistência, você não está falando se é a sua família, são seus amigos, se é numa determinada empresa, se é, não sei, com o meio ambiente. O que você vai ajudar, né? É porque assim, quando a gente fala, por exemplo, em termos de fluxo do cosmos e a assistência segue esse fluxo, ser anti-assistencial você teria contra esse fluxo. Sim. Mas Então, nem todo mundo entende isso, né? Nem todo mundo adquiriu essa maturidade. Por isso que eu falo que quando a gente pensa em lei da interassistencialidade para dever, a gente tem que considerar muito o nível evolutivo da pessoa. Sim. Porque a gente não vai poder cobrar algo de alguém que ela não pode nos dar. Que ela ainda não está madura, ou não está apta, né, capaz, para assumir aquela responsabilidade. Então, tem determinados níveis evolutivos que a gente não pode cobrar uma lucidez maior sobre a evolução. A gente tem que esperar aquela consciência evoluir, né? Uma coisa que você traz que eu acho interessante em termos da gente de entender, né? Porque assim, a gente começa pela assistência e avança para a interassistência. E para ter interassistência, tem que ter lucidez de que no ato de assistir, eu também estou sendo assistido. Sim. Então, quando você coloca esse avanço evolutivo, aí me traz o questionamento, será que para dever ele exige esse nível de lucidez? Eu consigo, porque assim, sabe, porque assistência é uma coisa, interassistência é uma coisa mais avançada. É que tem uma assistência também que é feita meio instintiva, né? Tem uma ajuda, isso aí tem até no reino animal, né, entre os animais pré-humanos, né? Tem uma assistência. Se você pegar o senso de coletividade de muitas espécies, né? Eles se ajudam, mas é um modo totalmente instintivo. Não tem um senso de para-dever ali do macaco, por exemplo, que está ajudando o outro macaco porque ele está visando a evolução dele, e as crianças também nascem assim, né? É culturalmente que elas vão adquirindo outras percepções de competição e de falta de solidariedade, mas eu penso que é depois que cresce, né? Porque quando nasce, instintivamente vai pela cooperação, porque você está colocando uma coisa assim, por exemplo, do ponto de vista biológico, existe a reciprocidade, né? Nem toda reciprocidade é uma interassistência consciente. Isso, exatamente. Exatamente isso. Esse é o ponto, porque muitas vezes tem esse senso de reciprocidade, mas tem um interesse que a pessoa quer buscar. Ela está esperando algo também, está esperando uma troca. Sim. Né? Não é o que quando a gente fala aqui de interassistencialidade, é claro que vai ter um recebimento. O assistente ele sempre está recebendo, mas é aquela visão primeiro para o outro, né? É aquele desinteresse na assistência. Ele não está fazendo porque ele vai ganhar. Vamos pegar a TENEPS, por exemplo, né? O princípio básico da TENEPS é você fazer para ajudar os outros. Ninguém pode começar a TENEPS, vou começar a TENEPS porque vai aparecer um amparador para mim, que vai me ajudar, e aí eu vou melhorar minha vida aqui, vou conseguir, né, melhores companhias, enfim, vou ter favores aí, entre aspas, né, que eu vou conseguir com isso. Então, quem pensa assim com a TENEPS já está pensando errado, né? Então, quando a gente fala de lei da interassistencialidade, pelo menos eu aqui na minha proposta, né, eu estou pensando mais nesse movimento desinteressado de ajudar sem esperar ou sem ficar calculando o que você vai receber em troca, né? Reconhecimento, prestígio, né? Que é o senso comum, é mais ou menos assim que funciona, né? Eu acho que o Inter ele também chama atenção para a autopesquisa, né? Do momento em que a gente está se excedendo na assistência. De repente a gente está ajudando e o outro não quer a nossa ajuda. Então a gente precisa saber também retirar nossas energias, né? Educadamente. Eu também vejo uma coisa assim, Marcelo, você está fazendo aí uma concepção e eu estou tendo uma concepção nova da coisa, né? Porque a gente tem às vezes a visão de que o assistido é aquele que precisa, é aquele que vai receber alguma coisa. E quando você entra na questão da interassistência, vamos dizer que eu esteja fazendo alguma coisa para a pessoa, tá? Sem interesse nenhum, sem nada daquilo. Mas a partir daquela interação, eu consigo perceber em mim coisas que eu tenho que melhorar. Naquele momento, há uma retribuição, não do outro,
mas da relação. Eu sou grato ao outro pela relação que o outro me proporcionou, aí eu tenho a ideia de como posso melhorar mais ainda. Isso. E aí caracteriza uma interassistência. Porque aí naquele momento, você está sendo assistido pela relação interassistencial. Entendeu? Agora, ter essa consciência já é um processo mais avançado. Mas o que eu estou colocando aqui é uma questão de abordagem, né, da assistência, porque quando a gente fala, isso que você está falando está correto, tá tudo certo, mas o que eu estou dizendo é assim, você não pode pensar primeiro nos ganhos que você vai ter com a assistência. Claro que a gente sempre pensa que qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente pensa no retorno. Isso é natural, né? A gente tem que ver vantagem nas coisas para fazer, inclusive, se for ajudar os outros, tem que ver vantagem, se vai ter vantagem para o outro na nossa ajuda. Mas quando a gente fala de para-dever, de interassistencialidade, de para-direito, eu penso que a abordagem é primeiro pensando no outro, né? Claro, sem ignorar o que a gente está ganhando com isso, mas pensando primeiro no que o outro, que aí depois o que vem é consequência, né? Uma consequência normal desse processo. A gente está aqui com a Graça Dantas pela Paradireitologia mandando boa tarde, Cirlei Souza também mandando boa tarde. Vamos de pensata? Vamos. E aí a pensada desse primeiro bloco, né, que é interessante a gente estar discutindo isso, que é a questão da lucidez, ele coloca assim, ó, acerta mais quem apresenta maior lucidez quanto à interassistencialidade. Lexo, volume 2, página 993. É interessante isso, porque o movimento é bem esse, né? A gente sair de uma assistência instintiva, instintual, depois, estou pensando aqui agora, né? Estou esboçando talvez um crescendo da assistência. Então, primeiro seria essa assistência instintual, depois uma assistência ainda pensando muito em si, até chegar nessa interassistência mais lúcida que visa o outro, né? Tanto a si quanto ao outro. E depois, não sei, só o outro. Não sei se seria um quarto estágio, né? Mas é a lucidez que vai proporcionar isso. Né? É um aspecto que vem para mim assim, quando você pega uma consciência mais evoluída, é igual assim, né, fazendo uma analogia do xadrez, existe vários comandos que você pode dar. Então, o quanto você consegue pensar em comandos adiante a partir daquele ato. Entendeu? E aí é que é a diferença. Né? Por exemplo, tem consciências mais evoluídas que se prepara para um milênio. Não, e tem consciências mais evoluídas que já tem um nível de autossuficiência também, que não tem mais muito assim o que ela pensar nela, porque ela já adquiriu o que precisava adquirir nessa dimensão, por exemplo. Sim. Então fica muito mais para o outro mesmo, o benefício, né? Bacana. Então, esse é o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até as 2 horas da tarde. Estamos aqui conversando eu, Maria Madalena, o Rodrigo Marchioli e o Eliel Queiroz sobre o tema A interassistência é um para-dever? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas.
Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 2 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena, converso hoje aqui com o Rodrigo Marchioli e com Eliel Queiroz sobre o tema: a interassistência é uma para-lei? E aí, como vivenciar na prática essa questão da interassistencialidade como para-lei? O que você tem aí de sugestão? Então, eu acho que quando a gente entende que essa para-lei, né, da interassistência faz parte da nossa evolução, esse é o primeiro ponto, né? Já facilita muito a compreensão das nossas relações, né? Principalmente aquelas relações mais difíceis que a gente tem, né? A gente já consegue encarar de um modo mais tranquilo, menos dramático, né? Aquelas relações com as pessoas que a gente tem, relações familiares, relações profissionais, relações na nossa vida, fica muito mais fácil, né, de ser encarado. Então, esse é um primeiro passo. E aí depois é uma questão de você criando essa mentalidade, de você colocar isso em prática. E aí a Conscienciologia dá inúmeras ferramentas, né, para a gente fazer isso. E o que eu destaco é a parapsíquica, né, energética, a nossa pensenização, a gente começar pensando bem dessas pessoas, a gente começar a chegar, quando entra em contato com essas pessoas, chegar exteriorizando as melhores energias. Isso é uma coisa super simples, a gente fala toda hora, mas é extremamente importante e faz muita diferença. Esse ato, né, de você exteriorizar a energia quando chega, quando sai, antes de dormir, ao acordar, pensando bem nessas pessoas com quem você vai se relacionar, passar, né, na tela mental todas aquelas pessoas que você encontrou no dia, exteriorizando as melhores energias, isso aí é um modo mais, que eu penso, né, mais fácil de aplicar essa lei da interassistencialidade, né, essa mentalidade que a gente cria quando está mais lúcido para esse processo. Assim, uma coisa só para pensar, como você falou assim, exteriorizar as melhores energias suas. Sim. Se é melhor para o outro, aí já é uma outra história. Sim. Ou não. Como que seria isso? Porque às vezes a gente acha que a gente está exteriorando as melhores energias. A minha intenção é ótima. Mas até que ponto aquelas energias é realmente o melhor para o outro? Olha, eu acho que vale a pena a pessoa fazer o teste, né? Vale a pena a pessoa fazer o teste. Mas assim, do que eu percebo na minha experiência, que tem resultados impressionantes muitas vezes, coisas assim que a gente não espera que aconteça. Eu vou dar um exemplo. Já faz alguns anos isso que aconteceu comigo. Eu estava numa reunião com alguns familiares, uma tia minha, né, que
vira e mexe aparecia no escritório para levar problema, né? Problema jurídico para eu resolver. E aí ela falando tal, e eu comecei a exteriorizar a energia para ela, né? Exteriorizar. E eu nunca tive assim um contato muito íntimo com ela. A gente sempre foi vizinho, sempre viveu bem próximo, mas ela nunca foi de frequentar a casa dos meus pais, nem meus pais frequentar a casa dela, mas a gente sempre conviveu bem. E aí, nesse dia, eu decidi exteriorizar isso que eu falei, as melhores energias para ela. Aí, depois da conversa, ela virou assim, falou uma coisa assim para mim. Ó, Rodrigo, eu queria te falar uma coisa. Eu te amo muito. Aquilo foi uma coisa que eu fiquei impactado, porque a gente era de conviver só de dar bom dia e boa tarde. Ela nunca me fez nada, nunca me ligou para me dar um parabéns no aniversário, nunca me deu um presente, um agrado, me conhece desde criança. Aí, quando ela falou aquilo, eu entendi que era por causa das energias, que eu acho que eu envolvi ela em energias tão boas, pensando tão bem, né, no melhor para ela, que eu acho que ela se sentiu, não sei, alguma coisa dentro dela, que ela virou e falou isso para mim. E ela é uma pessoa que eu considerava uma pessoa fechada, uma pessoa assim, mais dura, né, mais áspera até. E aquilo foi muito impressionante para mim. Então, tem várias experiências assim, né, mas essa eu acho que ilustrou bem assim para mim essa importância das energias. Realmente foi assim impactante, né? Já faz uns 5, 6 anos que isso aconteceu. Porque assim, uma questão que me põe assim, porque às vezes existe uma intenção dentro dessa exteriorização, entendeu? E você tentou ver assim qual foi o grau de intencionalidade no momento da sua exteriorização? A minha intenção era colocar ali para ela minhas melhores energias, o que eu tinha de melhor à disposição para ela, e tentar ver se tinha alguma coisa que eu poderia ajudar. Se tinha algum bloqueio, alguma interferência de alguma consciência ali, podendo atrapalhá-la, né? Eu fui fazer mais uma prospecção, uma sondagem, assim, do que acontecia, sem maiores pretensões de nada, assim. Eu só coloquei as minhas melhores energias para poder ver se eu poderia ajudar em alguma coisa. E ficou por ali, não percebi nada, assim, demais nela, né? Não captei nada. Mas no final da conversa, ela virou e falou isso para mim. Bacana. Vamos de pensata? Vamos de pensata. Então vamos para nosso segundo módulo, né? E a segunda pensata, ele fala assim, ó, trajetória, né? A vida humana é a trajetória respiratória, desde a desigualdade da ressoma até se alcançar a igualdade da dessoma, por meio da interassistencialidade. Lexos Hortos Pensados, volume 2, página 1642. É interessante que ele coloca como se a desigualdade fosse só intrafísica, né? Desigualdade da ressoma até a igualdade da dessoma? Ou é impressão minha? Eu acho que ele coloca a desigualdade da ressoma, talvez porque nem todos têm esse privilégio de ressomar, né? Muitas vezes a consciência está lá presa numa condição extrafísica que não permite ela ressomar, né? E cada um também ressoma numa condição diferente, né? Sim, também tem isso. Eu pensei nisso também. Mas a dessoma é fatal, né, para todos. É certa para todos. Então, mas aí nesse período entre a ressoma e a dessoma, a gente vai fazendo a nossa trajetória pela interassistência. Então, a gente falou muito de para-dever, né, dessa responsabilidade, mas aí, por essa pensata que a gente vê que a ressoma e a interassistência são oportunidades, né? Sim. São oportunidades evolutivas. Para quem está lúcido, então, nem se fale, né? Para quem não está tão lúcido, talvez seja mais difícil essa compreensão. Mas para quem está lúcido, essa pensata deixa claro, né, que tanto a ressoma quanto a interassistência são baita oportunidades de evolução, né? Oportunidades evolutivas. E aí cabe a gente ponderar, né, sobre isso também, porque a vida aqui não é fácil, né, Leão?
A gente passa por muito perrengue, né, na vida, mas se a gente começa a ver pela ótica do para-direito, eu acho que as coisas ficam um pouco mais claras, assim, nesse ponto, né, das oportunidades, como a gente está tendo oportunidade, né, para fazer as coisas. Mas muitas vezes a gente não consegue entender isso, né? Então eu fico pensando muitas vezes o que falta para a gente ter cada vez mais claro essa visão de oportunidade, e não tanto de perrengue, de dificuldade mesmo, muitas vezes de reclamação, né? Que a gente acaba fazendo. O que você acha aí? Que falta para a gente? Uma questão que estava lendo, né, da Pensata, né? A vida humana é uma trajetória respiratória. Aí me chamou a atenção a palavra respiratória. Uhum. Respirar, na verdade, ou não saber respirar, ela delimita vida e morte. Uhum. Entendeu? Então, é uma coisa séria, né? Até que ponto eu aproveito bem a minha própria respiração. Sim. O quanto que eu consigo ver, porque a respiração também tem a ver com o processo da energia, tem o processo da expansão, e é muito, o professor Waldo sempre, ele cuidava muito desse processo respiratório, né? A respiração é muito importante. E aí eu fui vendo, por quê? O que tem a ver respiração com interassistência? Porque a respiração, ela é essa troca de você, ao respirar o ar e ao, né, emitir e colocar isso para fora. E isso tem esse volume da interassistência, né? Por exemplo, tem consciências, a gente elimina dióxido de carbono, certo? Uhum. E as plantas fazem o processo da fotossíntese, que é justamente o dióxido de carbono transformando em oxigênio. Cara, existe um ciclo evolutivo dentro da própria respiração. Uhum. E você faz parte desse processo. Mas eu nunca pensei que isso poderia ser um processo interassistencial. Uhum. O que eu pensei na questão da respiração é justamente o restringimento da liberdade, né? Até que ponto a gente precisa restringir a nossa liberdade para fazer assistência? Uma reflexão também a ser feita, né? Mas o que isso tem a ver com a respiração? Não, porque no extrafísico a gente não respira. A gente tem essa liberdade de poder estar em qualquer lugar sem precisar respirar. Aqui não, se você está num lugar fechado com muita gente, você já vai passar um sufoco, né? Então qualquer coisinha que você está numa altitude maior também, você já, né, já não consegue respirar direito, né? A gente não consegue fazer uma incursão aí no universo, porque tem esse problema da respiração também, né? Como é que o astronauta vai fazer em outros planetas que não tem oxigênio, né? Então é muito limitante, né? A gente está sujeito a uma dimensão respiratória. Mas o ponto é, por que a gente precisa se restringir dessa maneira? Aí, pelo que eu entendo da Pensata, é justamente para poder fazer assistência, para poder entender melhor esse processo da interassistencialidade, né? Tá dando várias coisas aqui, assim, dando várias reflexões. Por exemplo, uma reflexão que você falando, você colocou, que veio para mim, é o seguinte: a respiração tem limite. Ele trabalha no limite. Se você parar de respirar, você morre. Entendeu? Então, ele trabalha. Até que ponto a assistência tem limiar de limite? É isso aí. Então, tem a ver com isso também. Porque é quase que uma fisiologia da assistência e uma fisiologia orgânica. A fisiologia da respiração, ela te dá limite para as coisas. E na assistência também existe limite? Eu penso muito nesse viés da evolução, muito na fisiologia das coisas, né? Sim. Porque a gente fala sempre em homeostase e nosografia, né? Uhum. Isso é fisiologia. Sim. Um estudo de fisiologia, né? Do funcionalismo, de como que as coisas funcionam, né? Eu pensei aqui que, na minha experiência, quando eu não trabalhava energia, não conhecia a conscienciologia ainda, eu tinha aqui um bloqueio muito forte no cardiochakra. E eu percebia que eu não conseguia respirar profundamente. A respiração era sempre muito curta.
E depois eu percebi que isso é uma forma também de não aceitar bem a vida, né? Porque se você não aceita a respiração, e claro, isso vai desencadeando um monte de problema fisiológico no corpo, né? Você não aceita a respiração, a vida em si, né? Então acho que isso está ligado também à oportunidade de estar aqui ressomado, respirar adequadamente, estar sempre de olho na sua própria respiração. Tem vários aspectos simbólicos, né? Tem vários aspectos simbólicos aí que a gente pode pegar, porque tem uma didática, né? Muito interessante. A evolução é uma grande didática. Esse processo de ressomar e dessomar é uma grande didática, né? Que foi estruturado dessa forma, a gente não sabe por quê, mas a gente sabe que isso nos ensina muito, né? Esse processo de ressomar e dessomar é muito ilustrativo, né? Para vários aspectos. E se parar para pensar nessas restrições que a gente tem, se a gente não tem lucidez do motivo disso, da importância disso, aí pode gerar uma certa, né? Porque assim, rebeldia, porão. É uma coisa que eu estou pensando também aqui, que eu achei bem interessante, da inteligência evolutiva por trás do limite. O limite das coisas, até onde eu vou, até onde eu vou. A fisiologia nos proporciona esse tipo de coisa. Se você não se respirar direito, ou não trabalhar com esse limite, você pode realmente dessomar, ou viver mais adequadamente. Mas o que eu vejo na interassistência através do limite, é que, na verdade, nós temos que aprender isso. Aí eu entendi um pouco, aqui com o nosso debate aqui, a questão da intencionalidade. Porque intencionalidade de querer ajudar o outro ao máximo, não respeitando o limite da assistência, você erra do mesmo jeito. Então não é nem mais e nem menos. Essa regulação do limite de mais ou menos, a própria fisiologia humana, de a gente ressomar, mesmo restringido, é aprender a como lidar com isso. E nós estamos aprendendo assim na marra, né? E aí, qual que é a finalidade de toda essa didática? A gente saber assistir, saber conviver, né? Sim. Tudo isso eu acho que vem para a gente aprender e entender que a evolução acontece pela assistência. No fundo é isso, né? Eu tenho uma experiência minha em termos assim, do que é limite, né? Teve uma pessoa que uma vez estava conversando comigo, não estava entendendo um contexto. Eu entendi o contexto e comecei a explicar o contexto para a pessoa. A pessoa, ao descobrir esse contexto, falou assim, entendi. Só que eu queria mais. Vou passar mais informação. Aí eu fui passar, e fui empolgando. Depois, no final, eu falei assim, eu já não entendi mais nada. Ou seja, a minha intenção era de assistir e ter... Mas veja, o limite foi dado e eu não percebi. Quando a pessoa falou assim, eu entendi, acabou. Mas aí a gente vai empolgando, vai colocando mais informação. Não, mas tem mais isso. Mas... Não, para a pessoa, ela já deu o limite para você. Você não percebeu o limite do outro. É muito sério. Isso é muito sério. Bom, o Carlos Menezes dá uma boa tarde aqui e disse que pensa sempre numa frase do livro Projeções da Consciência. Qualquer tipo de assistência é melhor do que nenhum tipo. Fazer assistência em um planeta que ainda é predominantemente de caráter hospitalar é essencial. E aí ele fala que chegou atrasado. Muito bom, né? Muito boa reflexão. Podemos ir para o intervalo? Podemos. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 2h. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, Rodrigo Marchioli e o Eliel Queiroz, sobre o tema. A interassistência é um para-dever? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009.
Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 2 horas da tarde. Hoje com o tema A Interassistência é uma Para-Lei? Agora eu faço uma pergunta para o conscienciômetra, né, e para o paradireitólogo. Na minha experiência, o que eu percebi é que demorou um tempo até eu entender sobre a disponibilidade de assistência. Eu achava que eu já estava disponível e aí eu percebi que um tempo depois eu ainda não estava. Então, assim, como que a gente faz esse diagnóstico, essa percepção, se a gente está realmente disponível ou não? Porque às vezes a intenção até é assistir, mas a gente ainda não tem paciência, ainda não tem compreensão com o outro, ainda não tem tolerância, ainda falta um monte de coisa. Vamos lá. Então, do ponto de vista da conscienciometria, né, é importante muito da pessoa entender o seu próprio fôlego intraconsciencial. Então, às vezes, a intenção de querer ajudar, mas a pessoa ainda não se conhece o suficiente para saber os seus reais limites sobre as coisas. Então, às vezes, a assistência, ela, quando não faz esse mergulho intraconsciencial, ela fica idealizada. Há uma idealização da assistência que eu posso, ou que eu quero fazer, mas entre o que eu quero fazer e o que eu posso fazer, existe um mergulho dentro de si, de você saber realmente os seus verdadeiros limites assistenciais, e não talvez aquilo que você gostaria de fazer. Né? Então, quando você começa a buscar um autorrealismo das suas condições e potencialidades interassistenciais, eu acho que isso que você falou passa a não ter tanta dúvida, ou tanta, sabe, eu quero, mas eu não consigo, eu não sei o que está acontecendo. A pessoa tem um certo desconhecimento de si mesma. Sim. Agora, Eu penso, quando falo em limite, eu penso no contraponto, que é a liberdade, né? Então, eu vejo que a questão dos limites, eles são necessários para a gente entender a ilimitação da consciência. Na verdade, é um pouco disso, assim, porque é pelos contrapontos que a gente vai entendendo melhor qual que é a natureza da consciência, né? Qual que é a nossa natureza verdadeira, porque a gente sabe que a tendência da evolução é a gente ter cada vez menos limite, né? A gente ser cada vez mais livre para nos manifestar. Mas a gente precisa do limite para entender como lidar com essa manifestação livre, né? Então, a interassistência, ela também é, de certa forma, um limite, né? Ela nos põe certos freios, mas que é para que a gente possa... vamos dizer assim, imprimir uma velocidade na nossa evolução sem que a gente se esborrache lá na frente, né? Então, esses limites, esses freios, eles vão existir para que a gente possa acelerar corretamente, né? Imagina um carro que não tivesse freios, não poderia sair do lugar. Sim. Se ele não consegue parar, é melhor não se mover, né? É melhor ficar parado, porque o dano que ele pode causar sem freios, né, só acelerando, poderia ser muito grande. Então, eu vejo que os limites são justamente para que a gente possa conseguir expressar todo o nosso potencial lá na frente. Então, a gente precisa entender como é que eles funcionam para poder superá-los, né? Mais ou menos esse processo de saturação que a gente tem aqui também no intrafísico, né? A gente precisa saturar aqui a existência intrafísica, né? Entender como é que funciona tudo para que a gente depois possa viver a extrafisicalidade num potencial total, né? Que é a tendência da evolução essa, a gente não voltar aqui para o intrafísico, né? A gente ficar
na nossa procedência verdadeira, real, né? Que a consciência, ela é extrafísica, ela não é dessa dimensão, né? Então, faz parte do processo, mas isso é temporário. Eu acho que a coisa fica verdadeiramente, assim, real quando a consciência fica mais no extrafísico mesmo, né? Mas até lá tem uma longa caminhada que a gente precisa passar por isso. Se a gente não esgotou isso, é porque tem coisa para aprender aqui ainda, né? Se tem, né? Pois Vamos de pensata? Vamos lá, a pensata é socorro, né? Ele coloca assim, o pináculo da interassistencialidade é o ato assistencial de socorrer espontaneamente, antes de ser solicitado. Esse antes de ser solicitado requer um nível de sensibilidade, né? De percepção, de feeling com relação a isso. Você não precisa dizer o que precisa ser assistido, né? Você já sabe o que precisa ser assistido e você já se predispõe. E tem aquilo que a gente estava falando antes do programa, um pouquinho antes do programa, que é a profilaxia, né? A importância do preventivo, né? Então, você não vai esperar a pessoa quebrar a cara para você falar, olha, você vai quebrar a cara. Você vai lá, orienta, esclarece, fala assim, ó, se você seguir por aí, a tendência, né, a probabilidade é muito alta de não dar certo, você se dá mal. Então, isso é a TARES, né, que a gente tanto fala aqui, o esclarecimento, que é você ser franco com a pessoa, falar a verdade com toda fraternidade, né, com todo acolhimento à pessoa, mas falar, olha, esse caminho aí, pelo que eu tô vendo, né, pela minha experiência, pelo que eu conheço, não vai dar muito certo, né? Então, a pessoa nem pediu nada para você, mas se você tiver oportunidade, né, de chegar e falar... sem ser intrometido sem ser também, intrusivo, né, intrometido, não passando dos limites, né, como a gente estava falando, mas havendo oportunidade, eu acho que essas oportunidades são oportunidades de ouro, né, quando a gente pode agir preventivamente, sem ser solicitado, né? Quando você fala assim, um exemplo que vem para mim, eu já vi algumas pessoas fazerem isso, né? Por exemplo, num encontro de amigos, por exemplo, você consegue ver o perfil daquela pessoa que é desastrado. Bate em tudo que é coisa. E aí, quando você vê algum copo, alguma coisa, você vai lá e já tira o copo antes dele ser esbarrado pela pessoa. Porque você já sabe que a pessoa é daquele jeito e ela pode esbarrar e quebrar. E é natural. Então, isso é uma antecipação. Isso é um processo de... A pessoa não pediu isso. Você já sabe isso. E aí você facilita o ambiente para que ele não ocorra naquele erro. E a sutileza até do que você falou, né? O entendi. Às vezes é uma palavra que a pessoa fala, que aí você para e pensa, por que ela falou isso? Não foi do nada. Ali era o gancho, ali era a deixa para você ajudar ou para você parar de ajudar, né? Sim. Isso é muito sutil. E essa não solicitação também me vem uma outra ideia que é, até certo ponto, um anonimato, né? Você fazendo toda aquela assistência, ninguém vendo nada, você mexendo um monte de coisa, ajudando e ninguém vendo nada, né? Tudo continua fluindo bem, funcionando bem, ninguém muitas vezes nem sabe dizer o porquê daquilo. Às vezes acha que aquilo é normal, né? Tá tudo funcionando bem e a gente não sabe dizer o que aconteceu para aquilo tá tudo bem, né? E outras vezes a gente até sabe explicar, mas não sabe a quem acreditar aquilo, né? Não sabe a quem dar o crédito por aquilo. Então, acho que tem essa questão do anonimato aí também, né? Quando a gente não é solicitado, fica uma coisa menos egóica mesmo, né? Da gente não fica esperando aquele reconhecimento, né? De, eu te ajudei, eu fiz aquilo, ou eu sou muito bom porque, né, eu consegui resolver a sua vida, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, né? É porque quando vê esse processo, né, do ambiente, de tirar o copo que o cara pode ser desastrado, derrubar, é você se preocupar com a ambiência. A ambiência de equilíbrio. E aí vem a questão, o quanto que a sua fórmula pensênica interfere nos ambientes, a favor e contra. Porque isso é um anonimato. As pessoas entram nesse meio, se sentem bem, acho que vou ficar mais tempo aqui. Sabe, tá tão bom aqui, é tão bom aqui. Mas ela não tem noção de quem é que está patrocinando isso, quem é que está desenvolvendo esse tipo de situação,
E aquilo faz bem para a pessoa. E não vai dizer pra você fez isso, obrigado. É. Não vai ter isso. Não, e todo dia deve acontecer coisas assim que a gente Sim. nem tá vendo. Por exemplo, chegamos aqui até a rádio. Será que não teve uma série de intercessões de amparadores, né, para que chegasse tudo bem? Bom, hoje eu percebi que teve, no meu caso específico. Então. É porque às vezes a gente chega e depois a gente não consegue às vezes perceber esse alcance, entendeu? Porque o ambiente foi preparado, as coisas, e você estava meio conturbado, aí chega naquele ambiente, fica calmo, fica tranquilo, tudo corre bem. Nossa, aí a pessoa pensando nela mesma, nossa, acho que fui bem, nossa, acho que nossa, estava tão bem ali, mas o que estava preparado? Porque aí é anônimo mesmo. Eu não preciso que você diga que você fez uma coisa boa para mim. Aquilo Quando já a gente está mais lúcido para isso gera um dever, né, uma sensação, um senso de gratidão, né, maior também. Sim. Pelos amparadores, pelo trabalho e, consequentemente, pelo menos que eu penso assim, um senso de dever também de retribuir, né? É porque uma coisa que você falou, achei interessante, é o quanto nós estamos lúcidos para os bastidores da assistência. Bastidores. Não a assistência em si, os bastidores dela. A ambiência, as coisas. Às vezes não é nem fluxo, você, né? é o fluxo. Quem que está trabalhando para esse fluxo do cosmos acontecer, né? Exatamente. Para essa informação chegar da melhor forma possível. Essas sincronicidades também acontecerem. Você ficar aberto a ter ideias, insights que são importantes para quem está no contexto é tudo pensado, sabe? Não é uma coisa assim aleatória. E eu vejo assim, aproveitando o gancho do tema, que quando a gente entra num viés mais assistencial, isso vai ficando mais evidente, né? Quem está por trás, o que está sendo feito. A gente começa a fazer parte desses bastidores também, né? Sim, sim. Começa pequenininho, mas a tendência é ir crescendo, né? Nessa atuação. A gente sai de um contra-regra até chegar no diretor, né? No roteirista, sei lá. Muito bom. Sim, o Carlos comentou aqui, existe assistência no exemplarismo? Sem dizer uma palavra, acabamos já respondendo, né? Sim. Nos dias de hoje, ser exemplo é melhor do que discutir ou dialogar sobre assuntos ligados à vida e morte? Acredito que o exemplarismo é o melhor para muitos casos. Eu, por exemplo, sou de família evangélica. Discutir sobre religião, dogmas é muito difícil, mas procuro dar o exemplo correto, cosmoético em tudo que posso no dia a dia. Exatamente o que a gente estava falando aqui, né? Eu comentei de exteriorizar a energia, mas um tipo de assistência que fica também é o exemplarismo, né? Que também teoricamente é fácil de fazer, é só você ter uma vida mais reta, né? Mais íntegra, mais cosmoética, mais né? organizada. Mais organizada, mais ética, né? Começando até pela própria ética, que isso aí já vai fazer uma assistência muito grande, e acho que todos nós aqui temos vários exemplos que a gente se espelha e que nos dá assim um gás, né, para a gente trabalhar, né? Muito motivador ver pessoas que com o exemplarismo delas fizeram o que fizeram, né? Muito bom, vamos encaminhando para o fim. Algum comentário final? Eu acho assim, uma coisa que é importante para a gente estar pensando são essas sutilezas da assistência, da interassistência, né? A gente ficar atento para isso, porque às vezes a gente fica preso ao prato principal, que é a assistência pontual e restrita, mas existe todo uma sutileza que acontece que às vezes a gente não fica atento para isso. E quanto mais a gente prestar atenção nisso, a interassistência se torna mais com uma melhor acuidade na sua interassistência. Você começa a perceber aquilo que reflete em você, reflete no outro e reflete no ambiente. Tudo ao mesmo tempo. Sim. A gente sai daquela coisa de uma visão muito restrita. A gente começa a ter um processo mais mais simultâneo. Eu acho que pela palestra de hoje, pelo que a gente discutiu hoje aqui na rádio, eu acho importante as pessoas refletirem um pouquinho mais profundamente na sutileza nas interassistências. Eu acho que é isso. Também, assim, várias reflexões. Depois eu preciso até
colocar algumas coisas no papel, né? Tem sempre novidade aqui quando a gente conversa. Mas eu acho que a assistência é uma questão de mentalidade, né? Como eu falei, eu acho que quando a pessoa se coloca com essa mentalidade assistencial, é um divisor de águas. A vida da pessoa muda. Quando ela se posiciona como um assistente, uma pessoa disposta a ajudar os outros, isso aí muda completamente a vida. E aí, explicando paradireitologicamente, porque ela entra no fluxo do cosmos, fluxo evolutivo, né? E ela vai começar a perceber tudo isso que a gente fala aqui, né? Que pode ser teoria, mas que aí vira prática. Eu tenho trabalhado muito o tema do autocuidado, né? E para mim é muito claro que é uma questão de cidadania, cada um assumir seu papel, né? Nesse fluxo assistencial. A partir do momento que você aceita entrar nesse fluxo e qual é o trabalho que tem para mim, né? Qual pedaço aqui que me cabe? E pronto, e tudo a engrenagem funciona melhor, né? Muito bom. Chegamos ao final do programa Conteúdos do Para Direito dessa quinta-feira, 5 de dezembro de 2019. Agora